Estava eu aqui fazendo um trabalho de patchwork e agora eu quero mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Vocês estão observando o tamanho do ponto que está aqui nesse que está à minha direita, né? E o tamanho do ponto que está nesse aqui na minha mão esquerda? Olha só a diferença. Olha como esse aqui está mais miúdo do que esse, mas também não é muito miúdo, não. O que é isso, gente? Eu tinha costurado um outro trabalho antes de começar a fazer esse aqui e tinha regulado o meu ponto, acho que número 3 na minha máquina. Depois que eu comecei a costurar, que eu percebi, falei, nossa, esse ponto tá muito grande para o patchwork. E por que eu estou comentando com vocês? Aí eu acabei regulando e coloquei aqui no tamanho que eu gosto de trabalhar, que é no 2, na minha máquina doméstica, tá? Se for máquina industrial, pode ser 1.8 ou 1.9, aí você testa, tá bom? E por que eu tô falando essa questão do tamanho do ponto? Porque no patchwork, gente, nós não damos retrocesso. Então, o que acontece? Eu tenho que regular o ponto de um tamanho que ele não fique muito grande para não desmanchar à toa, mas também que ele não fique tão pequeno, porque caso eu erre alguma costura e eu tenha que desmanchar, ele não vai me dar muito trabalho. Então, resumindo, ele tem que ser um ponto, ó. Vou deixar aqui o outro para que vocês consigam notar a diferença. Tem que ser um ponto que é médio para pequeno, mas não pode ser muito miudinho, conforme eu falei, porque se eu tiver que desmanchar, aí me dá muito trabalho, às vezes eu nem consigo desmanchar, tá bom? E também pode repuxar o tecido, pode entortar o tecido, se for um ponto muito miúdo, tá? Então, olha só, esse aqui é um tamanho de ponto que eu considero assim, ideal. Na minha máquina doméstica, eu regulo no número 2. Se eu tivesse numa industrial, eu ia colocar um pouquinho menos que 2. Aí você testa, tá? Para você ver qual ponto que vai ficar melhor para vocês, tá ok? Então é isso, essa era a dica que eu queria dar para vocês. Por que não se faz retrocesso no patchwork? Porque, gente, quando a gente faz retrocesso, no patchwork a costura tem que ser o mais reta possível. Quando a gente faz retrocesso, a tendência de entortar é grande. E outra também, não há necessidade, porque cai na mesma questão do tamanho do ponto. Se eu tiver que desmanchar a costura, talvez porque tenha saído no lugar errado, não tenha se encaixado, alguma coisa assim, vai me dificultar muito a vida. Então, no patchwork a gente não faz retrocesso. Por isso, a importância de regular o tamanho do ponto.